Prontinho, já começamos a gravação. Abrir aqui o chat. Bom dia, Mariana. Alguma dúvida sobre o material da primeira semana, pessoal? Para mim tá tranquilo. Beleza, excelente. Material bem introdutório, viu? Para começar bem, tranquilo. Aqui a gente vai, para hoje, eu separei um material aí da oceanografia também bastante introdutório e deixei na plataforma, no AVA, um capítulo do livro. Deixa só eu fazer o seguinte aqui. Vocês estão conseguindo ver a plataforma aí? Sim. Sim. Né? Perfeito. Então, aqui, ó, nós temos aqui a primeira semana, né? E a nossa semana, as semanas 2 e 3. Por que eu deixei semanas 2 e 3? Porque eu tenho aproximadamente, para essa apresentação, 40, 44 slides para a gente conversar. Talvez não dê tempo hoje. Aí ficaria para a próxima semana, e para a próxima semana eu devo colocar um questionário também, aqui nesse intervalo, para a gente já conversar, a interpretar o conteúdo que nós estamos vendo. Tá bom? Então, para hoje nós temos o nosso momento, que eu peço até desculpas por ter alterado aí para esse intervalo de 11 ao meio-dia, porque houve um compromisso exatamente nesse horário de um edital que está aberto de financiamento para projeto. Por isso eu desloquei o horário. Tá? Aí o material para leitura é esse material que vocês estão vendo aqui, que é exatamente o capítulo do livro de Fundamentos de Oceanografia. Esse livro aqui do Tom Garrison, tá? Então, vocês acessem ele, aí tem a questão histórica, né, e a parte moderna da oceanografia. Desculpa pelo scan, pela digitalização, é que essa é uma digitalização que ela está transitando aí na internet, né, e aí eu consegui esse material, mas não sei se alguém, de repente, tem o livro também, físico, né? Se não tiver, eu até recomendo, viu? Porque esse livro tem uma série de conteúdos interessantes e aplicáveis para outras disciplinas também. Então, esse é o material de leitura que vocês vão fazer, que tem uma relação direta com a apresentação que eu vou utilizar hoje aqui com vocês, que é essa aqui. Tá certo? Então, de forma introdutória, era isso que eu queria falar, né? Para colocar aqui que eu estou abrindo a apresentação errada. Essa aqui. Então, para a aula de hoje, né, nossa agenda de hoje, nós vamos abordar alguns conceitos, a parte histórica, né, da oceanografia, e falar um pouco da modernidade, né, dos principais navios hidrooceanográficos ou oceanográficos que nós temos aqui no Brasil, e quais os equipamentos, né? Então, os nossos objetivos para essa semana, e provavelmente vai extrapolar para a próxima, é a gente tratar dos conceitos básicos de oceanografia biótica, fazer uma retrospectiva histórica natural, ou seja, a história natural da oceanografia, né? Conhecer as primeiras expedições e compreender a oceanografia moderna, certo? Então, dentro do conceito básico da oceanografia biótica, o nosso objetivo principal nessa disciplina é descrever a distribuição, abundância e produção das populações e comunidades para compreender os processos que influenciam nos organismos. Como nós podemos observar aqui nessa imagem, à direita aqui, nós temos a interação principalmente da radiação eletromagnética, interagindo com o ambiente aquático, né, e de que forma essa radiação pode eventualmente influenciar, por exemplo, a variação, a flutuação de temperatura, né, ao longo do dia, por exemplo,
né, como essa interação da radiação também se relaciona com as correntes, com a salinidade, né, e, por fim, as características geológicas, né, do ponto de vista aqui das regiões mais profundas, como elas estão relacionadas com os organismos, ou seja, nessa figura a gente consegue ver a questão da relação de fatores abióticos, né, de condições abióticas, de fatores físicos e químicos também, se relacionando com os organismos, de acordo com as características de cada um deles. Nesse caso aqui, nós estamos observando aqui organismos bentônicos que estão ligados ao fundo, assim como larvas, eventualmente, que, dependendo do seu estágio, né, estão ali enquadradas dentro do que nós chamamos de plâncton, ou seja, organismos que não possuem natação suficiente para vencer as correntes. Portanto, a gente consegue, dentro da oceanografia biótica, né, compreender esses fatores e como esses fatores físicos, fatores ambientais e químicos também, se relacionam com os organismos. Nesse contexto, a gente consegue descrever a distribuição, a abundância, a produção das populações e como, eventualmente, essas populações se comportariam diante de condições adversas, né, de uma mudança do tempo, uma mudança do clima, eventualmente, eventos de subida, de aumento de temperatura, eventos do processo de acidificação, por exemplo, dos oceanos, quando nós encontramos valores mais baixos de pH, por exemplo, né, a propósito, o pH geral, né, vamos falar assim, a média do pH oceânico é um pH básico, né, com valores ali próximos de 8, esse é o pH médio das águas oceânicas, isso a gente vai ver mais lá na frente, quando a gente estiver falando das reações de trocas, né, dos gases, de interação da superfície da água com a atmosfera, os balanços de entrada de dióxido de carbono, né, como esse dióxido de carbono pode intensificar esse processo de acidificação dos oceanos, tendo em vista a geração eventual de, por exemplo, ácido carbônico, né, quando se mistura o CO2 com a água, gerando o que nós chamamos de H2CO3. Né? Então, assim, dentro da oceanografia biótica, a gente consegue perfeitamente interpretar, né, como está sendo observado aqui na imagem, todos esses fatores e qual o impacto desses fatores, por exemplo, na dinâmica desses organismos, sabendo que, na fase larval, eles dependem de fatores abióticos, né, para se desenvolverem, assim como também para navegarem na zona costeira, eventualmente. Né? E, claro, dependem de temperaturas específicas também para se desenvolverem, e aqui mais ao fundo as características físicas do sedimento, né, e esses organismos, onde esses organismos estão fixados, né, e aí vai depender de cada organismo, da preferência, eventualmente, né, se é um ambiente mais lamoso, se é mais arenoso, se são rochas, se são costões rochosos, né, então tem uma relação intrínseca direta de todos esses fatores com a parte biológica, que são os seres vivos, né. Então, aí, dentro dessa classificação, como foi apresentado no slide anterior, nós temos a fase larval, que seria os nossos organismos planctônicos, né, ou seja, aqueles organismos que não possuem competência, né, não possuem até habilidade de flutuação, entretanto, não possuem competência suficiente para vencer as correntes marinhas ou correntes oceânicas, eventualmente encontradas dentro dos nossos sistemas e áreas de estudo. Né? Então, nós temos aqui o plâncton, temos o nécton e temos o bentos. O nécton, obviamente, são os organismos que possuem essa competência, essa capacidade suficiente de vencer as correntes, ou seja, possuem uma natação própria. Né? Então, portanto, são organismos mais desenvolvidos, organismos maiores, e aqui ao fundo nós temos os organismos bentônicos que estão intrinsecamente ligados ao fundo, ao substrato, né? A depender do tipo de substrato, nós conseguimos também classificar, né, os organismos de acordo com a sua preferência também. Certamente, nós temos organismos vivendo de forma fixa em costões rochosos, como eu falei há pouco, em áreas arenosas, em áreas mais lamosas, né, com maior ou menor concentração de matéria orgânica, por
por exemplo, aí vai depender das classificações que a gente vai trabalhar mais à frente na disciplina. Então, de forma geral, nós temos nossa classificação aqui, dividindo os organismos entre plâncton, nécton e bêntons. Razoavelmente, o plâncton não consegue vencer as correntes, o nécton já possui uma natação própria e os organismos bentônicos estão ligados ao fundo, ok? Dentro dos organismos planctônicos, nós temos naturalmente essa divisão, isso não é novidade para vocês, porque vocês já viram em outras disciplinas, a divisão entre o zooplâncton e fitoplâncton. O zooplâncton nós temos aqui os animais, né, enquanto que o fitoplâncton são os organismos capazes de sintetizar o seu próprio alimento, seja pela fotossíntese e até mesmo pela quimiossíntese. Quais são as principais dificuldades dentro da oceanografia biótica, né? O que nós buscamos dentro da oceanografia biótica com relação a experimentos, com relação à coleta, ao desenvolvimento de projetos que estão relacionados com essa área da oceanografia biótica. Nós temos diversas dificuldades e, naturalmente, algumas perguntas que são geradas aqui. Por exemplo, como, quando, onde, por quê, qual o objetivo? Isso são perguntas que nós fazemos o tempo todo dentro do mundo científico, né, para justamente fazer escolhas em relação às técnicas de coleta, qual a forma de preservação e quais as observações que nós devemos atentar dentro para o nosso ambiente de pesquisa, né, e até mesmo para a temática que está sendo utilizada, né, como realizar a coleta, por exemplo, quando realizar a coleta dos organismos, porque aqui tem um fator extremamente relevante, né, por exemplo, quando nós estamos trabalhando com os organismos bentônicos especificamente, nós precisamos saber quando realizar a coleta deles, né, qual o período de maré, por exemplo, se estamos na zona costeira, que vamos encontrar maior área, né, de desenvolvimento local desses organismos, principalmente nos eventos de maré de Cisígia, né, que é quando nós encontramos a maior variação entre a maré baixa e a maré alta, naturalmente, onde nós encontramos a maior área, né, de planície de intermaré, ou seja, nós temos a possibilidade de encontrar um número maior de organismos também. Isso facilita o nosso processo de coleta, né? E aí, quando ocorrem essas marés, por exemplo, percebe a necessidade de avaliar as condições astronômicas também, ou seja, de posicionamento da Lua que gira, né, ao redor da Terra, ela tem uma forçante principal de movimentação dessas marés. Então, observar a fase da Lua para coletar os nossos organismos é fundamental, porque aí nós vamos conseguir classificar esse momento de maré de Cisígia ou maré de quadratura, né, o momento em que ocorre a maior ou menor amplitude, né, variação entre a maré baixa e a maré alta no oceano, né, quando nós estamos falando especificamente da maré, ok? Então, quando realizar essa coleta, onde realizar, né, dependendo do tipo de substrato, do local, né, por exemplo, se eu estou falando da vegetação costeira, né, das áreas de estuário, que tipo de vegetação eu estou trabalhando, onde eu vou realizar uma coleta, se eu quero observar, por exemplo, se a vegetação está respondendo a uma variável de temperatura. Né? É óbvio que a gente vai procurar uma área de transição entre temperaturas, né, por exemplo, subtropicais ou tropicais. Né? Então, eu busco sempre locais de transição, onde há essa variação mais brusca para coletar o material e identificar como essa vegetação eventualmente está respondendo a essa mudança de temperatura, por exemplo, para a definição de onde coletar. Né? Então, são perguntas típicas do nosso dia a dia. Como coletar, quando coletar, onde vamos coletar e o porquê. O que eu quero responder com essa pesquisa, o que eu quero extrair de informação do organismo, o que o organismo pode informar para mim, né? Assim atendendo os objetivos da pesquisa, certo? E aí fazendo as devidas observações. Né? Então, a oceanografia biótica, ela se relaciona com, a gente não vai falar só dos organismos, né? Nós vamos falar dos organismos e também de fatores que estão intrinsecamente relacionados com o desenvolvimento
desses organismos, né, considerando essa classificação, plâncton, nécton e o benthos, né. Mudando o assunto, indo para a questão histórica, né, a era do descobrimento, para a gente começar realmente a fazer uma introdução mais pretérita, né, ou seja, antiga, da oceanografia, quando ela começou, né, os primeiros experimentos, as primeiras observações, a era das descobertas, como a gente pode ver aqui, né, principalmente dos impérios, né, dos europeus, quando eles começaram a expandir, né, os europeus iniciaram a sua expansão e começaram a explorar o mundo pelo mar em busca de novas rotas para comércio, e aí essas rotas continentais, como elas estavam em constantes guerras, havia maior facilidade de colocar a embarcação no mar e buscar trajetos, né, mais tranquilos relativamente, não do ponto de vista ambiental, né, e eram trajetos, obviamente, desconhecidos, né, e esses trajetos trouxeram grandes ganhos científicos também para a oceanografia, por exemplo, né. Dom Henrique, lá conhecido como o grande navegador, ele tinha na sua frota, né, navios pequenos, fáceis de manobrar, projetados para navegação de descobertas, né, e operados por uma tripulação bem treinada, ou seja, ele tinha na sua tripulação uma qualificação técnica, né, mesmo lá atrás, lá no período das descobertas, né, depois veio Cristóvão Colombo, ali um capitão, também um vendedor muito habilidoso, né, que descobriu, famoso, né, por não descobrir, mas por encontrar, por ver, na verdade, né, porque descobrir já estava descoberto há muito tempo. Quando ele chegou, já havia uma população, já havia seres ali, indivíduos, se desenvolvendo nessas regiões também. Então, ele foi reconhecido por ver, né, por visualizar novas terras, né. Então, ele descobriu, entre aspas, o Novo Mundo, né, por acaso, né, o caso das Bahamas, mas ele estava, na verdade, com o objetivo de chegar até a Índia. E aí depois veio ali o famoso Américo Vespucci também, que foi um mercador, um navegador, geógrafo, cosmógrafo italiano e explorador de oceanos, que estava a serviço do Reino de Portugal. Então percebam que essas grandes navegações, elas trouxeram grandes ganhos científicos também, à medida que elas descobriam novos dados, descobriam novas informações, e dentro das suas, da frota, né, dentro das embarcações, havia pessoas também especializadas, pessoas técnicas para coleta de alguns organismos, né, por exemplo, o Fernão de Magalhães, conhecido pela primeira circunnavegação da história, houve outras pessoas também que desenvolveram essa técnica, trouxe bastante conhecimento sobre as correntes marinhas, porque fez observações específicas, né, ao longo da Terra do Fogo, né, foi o primeiro a alcançar a Terra do Fogo, isso historicamente, né, nós conseguimos ler nos nossos livros. Então, Fernão de Magalhães e Juan Sebastián saiu aqui de Portugal, né, em direção à América do Sul, realizando a circunnavegação, passando aqui do Atlântico Sul para o Pacífico, né? Então, percebam que longos trajetos, eles traziam objetivo dos reinos, assim como também a busca pelo conhecimento dessas regiões mais distantes, onde ele realizava várias escalas, certamente, né, e ia desvendando várias informações do ponto de vista biológico e já oceanográfico, observando as condições de correntes, dinâmica, ventos, né, e isso foi trazendo informações hoje presentes nos nossos livros. E aí as viagens de Cristóvão Colombo também, saindo aqui de Portugal, né, em direção a essa porção central aqui da América, né, ou seja, a América Central, né, teve vários percursos ali a partir de 1492 até 1502, né, então o primeiro percurso em 1492, o segundo em 1493, terceiro em 98 e o quarto em 1502, passando por rotas distintas, né, começando aqui mais ao norte, provavelmente identificando águas, eventualmente até com temperaturas mais baixas nessa região, indo aqui mais ao sul, com temperaturas eventualmente mais elevadas. Então, essas observações eram realizadas também nessa época, né? Então, as rotas portuguesas,
a gente consegue ver aqui as setas em vermelho, né, passando por regiões mais distantes em busca de novos comércios, em busca de novas rotas, né, pelo Atlântico, né, passando aqui pelo Índico, e as rotas dos espanhóis aqui em verde, que são as setas em verde, também passando pelo Atlântico, passando aqui pelos canais, chegando ao Pacífico, né? Então, percebam que essas grandes navegações, esse período foi muito importante para a oceanografia, né? E logo depois, outras grandes navegações também de holandeses, franceses, ingleses, espanhóis e portugueses em busca de novas regiões, e essa figura define bem a atuação da Europa, né, aqui no novo continente, na América, né, ficando aqui a América do Sul, especificamente o litoral brasileiro, né, bastante explorado pelos portugueses, né, do outro lado aqui na América do Sul também bastante explorado pelos espanhóis, os holandeses aqui nessa porção norte da América do Sul, né, aqui no estado do Amapá, por exemplo, nas Guianas, né, com influência também francesa nessa região, mas principalmente a influência francesa aqui na América do Norte, em disputa com os ingleses, né, e os holandeses também se destacaram na exploração aqui, né, da África do Sul e nas porções aqui da Ásia, né, da Oceania, especificamente também, grandes explorações. Então, toda essa movimentação em busca, né, de ouro, de prata, de açúcar, de tabaco, de algodão, houve trânsito, isso historicamente não é novidade para vocês, trânsito de pessoas, houve também trânsito de informações ambientais, de informações oceanográficas, que foram sendo acumuladas, né, nos livros, e mais tarde resultou, né, em muitas descobertas. Mas isso também resultou em um período desagradável de exploração dos recursos naturais e humanos nas Américas, né? São os impactos negativos que a gente consegue observar nessa história, onde destruíram-se impérios nativos e objetivos de valor, como objetivo, né, de valorizar a cultura, principalmente deles. Muitos impérios foram devastados, né, e tinham valores inestimáveis, infelizmente foram derretidos, né, sumiram do mapa completamente, né, principalmente em função dessa competição entre povos que estavam eventualmente mais evoluídos, né, certamente com equipamentos distintos. As navegações para a ciência especificamente, elas são muito famosas com James Cook, que era um oficial da Marinha Real Britânica, que começou a fazer observações mais precisas, né? James Cook começou de forma muito superficial, né? Mas ele tinha confiança do reino, no sentido de ser uma pessoa muito inteligente, né? Muito astuto. Então, ele foi selecionado, né, para garantir a presença britânica nos mares do sul. Ele foi, na época, um navegador, cartógrafo, escritor, artista, marinheiro, cientista e dietista. Então, era uma pessoa que tinha várias formações, né, para estar dentro dessas embarcações que buscavam garantir a presença britânica nos mares do sul. Então, as viagens, elas tinham um objetivo também político, mas também objetivos científicos, né, com marcações geográficas de ilhas no Pacífico, mapeamento de barreiras de corais na Austrália, são os resultados. E venceu, famoso por vencer o escorbuto, né, que era uma doença que assolava muito as embarcações dessa época, tendo em vista o tempo que eles ficavam no mar, a ausência de vitamina C. Né. Então, o capitão James Cook, da Marinha Real, foi talvez o primeiro observador do oceano com cuidado mais melindroso, né, mais assertivo o suficiente para ser considerado um cientista marinho. Então, é muito famoso, e são famosas, né, as navegações de James Cook na ciência, e vocês vão encontrar algumas citações nesse capítulo que eu indiquei para vocês lerem, do livro de Fundamentos de Oceanografia do Tom Garrison. Então, aqui estão alguns trajetos, né, que foram realizados por ele, com viagens que deram início à oceanografia científica, ou seja, observações mais específicas do ponto de vista oceanográfico, né? E aí tem aqui, pessoal, tudo isso que eu estou falando para vocês está sendo gravado e depois eu vou colocar lá na plataforma o vídeo para vocês acompanharem também,
tá? Se alguém, de repente, quiser assistir de novo, parar, ver mais devagar, com calma, haverá essa oportunidade. Então, a primeira viagem de James Cook, ali entre 1768 e 1771, que incluiu aqui as Índias, né, Austrália e Nova Zelândia, é essa rota que está em vermelho, que ele passou com o objetivo de observar o trânsito de Vênus, a primeira expedição científica do Pacífico. Ele passou também aqui pelo Rio de Janeiro, né, aqui em verde, já a segunda grande viagem dele, ele já teve a oportunidade de realizar a circunnavegação chamada pelo Oceano Antártico, primeiro navio a cruzar o Círculo Polar Antártico, descoberta das Ilhas Cook, nomeou diversas ilhas, né, apesar de algumas, e várias, na verdade, terem registros, né, de pessoas, né, de seres humanos, mas ele foi catalogando e nomeando cada local que ele passava, né, e por pouco não descobriu a Antártica. Apesar de navegar, mas não houve chance de desembarcar, né, pelo menos é o que os livros contam. E aí descobriu o arquipélago do Havaí, que chama de Sandwich. Navegou nas margens da América, através do Estreito de Bering, chega ao Ártico, né, e no regresso ao Havaí, ele foi morto por nativos ao voltar de Quilaquequa, para consertar o mastro. Então, acabou sendo morto no Havaí, quando realizou a sua última viagem. E aí depois a gente tem uma grande expedição científica também, né, do Beagle, que era uma viagem muito específica, né, que recebeu, a viagem do Beagle é o título comumente dado pelo escritor Charles Darwin, né, publicado em 1839, como diário e anotações, o que trouxe a Darwin uma considerável fama, né, o título que se refere à segunda expedição do levantamento topográfico do navio HMS Beagle. Então, aqui a gente tem também mais uma grande trajetória aqui de descobertas no mundo científico para a própria oceanografia também. Então, aqui a gente vai encontrar nos livros, né, a origem das espécies, várias informações sobre a barreira de corais, né, descrição de novas espécies, construção de... Bom, enfim, é um livro que é muito famoso e nós conhecemos, né, na biologia, e isso aí não é novidade para vocês. Não precisam entrar nesse assunto. É apenas o objetivo de mostrar a importância das grandes navegações para o desenvolvimento da oceanografia. E Charles Darwin, obviamente, teve a sua enorme e inestimável importância nesse desenvolvimento histórico da oceanografia. E aí depois a gente vem para as expedições já do mundo aqui nos Estados Unidos, né, na América do Norte, no período ali de 1838 até 42, com o navio Vincennes, o tenente Charles Wilkes, né, viajou com o objetivo de incluir e apresentar a bandeira americana, reconhecer baleias, reconhecer minerais, cartografar, observar e simplesmente explorar. Eles cartografaram a costa leste da Antártica e confirmaram que a Antártica era, né, uma região continental, confirmando, né, a hipótese também de Charles Darwin sobre a origem e desenvolvimento de atóis, mas não foi achada nenhuma evidência de que a Terra era oca, né, era um dos objetivos das viagens desse grande tenente Charles Wilkes. E depois veio Matthew Murray, que era um oficial da Marinha Americana, também nascido nos Estados Unidos, né, nascido na Virgínia. Em 1847, Maury já tinha reunido grande parte das informações sobre os ventos, correntes marinhas, fez edições de vários dados, né, que eram utilizados na época também para definir o percurso, as viagens, quanto tempo poderia durar essas viagens. Então, com o objetivo de compilar essas informações, ele também promovia o comércio marítimo, né, nesse período aqui. Então, foi o primeiro a perceber o padrão global de ventos e correntes. Então, ficou muito conhecido e, atualmente, é chamado como o pai da oceanografia física, por definir, né, por observar e definir esse padrão de circulação dos ventos, em que a gente vê atualmente muito bem conhecido nos nossos livros de oceanografia física. E aí, qual é esse padrão? É o padrão aqui que nós temos, a circulação, a corrente do Brasil em direção ao sul,
né, que é o que a gente pode ver aqui, a famosa corrente do Brasil. Aqui no Brasil nós temos também a corrente norte do Brasil, que é originada a partir da bifurcação dessa corrente equatorial, né, que é uma corrente de águas mais quentes, que se desloca para o norte, aqui nessa porção norte do Brasil, nordeste e norte do Brasil, e mais aqui, indo para o nordeste, sudeste e sul do Brasil, nós temos a corrente do Brasil também com águas de temperaturas maiores. Então, esse é o padrão de circulação do nosso litoral brasileiro. Indo para a América do Norte, nós temos um outro padrão aqui, chamado como giro do Atlântico Norte, uma grande influência aqui da corrente do Golfo, com temperaturas mais elevadas também, transportando uma grande quantidade de calor em direção à Europa. Então, é uma corrente que tem grande importância para o balanço e transporte de calor na superfície do oceano. Então, o que o Matthew, foi descrever essas correntes, foi descrever esses padrões globais de circulação que está presente em diversos livros, né? Então, eu acredito que vocês devem saber disso também, já, se não sabem, tem aqui a figura que define esse padrão de circulação global de águas superficiais, tá, pessoal? Aqui nós estamos falando de correntes superficiais, né? Mais à frente eu vou falar das correntes também verticais, da movimentação de fundo das águas, que tem grande importância também, e que nós podemos associar com o que nós chamamos de produtividade primária dos oceanos. Esse é um assunto que a gente vai ver mais à frente. E depois veio aqui, nós temos o Edward Forbes, que é o pai da oceanografia biológica, famoso também. Forbes, já de bem pequeno, preferia colecionar insetos, conchas de moluscos, minerais, fósseis, plantas e outros objetos biológicos, né? Em junho de 1831, deixou a ilha de Man para ir para Londres, onde estudou desenho, depois matriculou-se em medicina na Universidade de Edimburgo. E aí, em 1833, viajou à Noruega, né, a estudos cujos resultados foram publicados na revista de Botânica, né, de História Natural, e no inverno entre 1836 e 37, esteve em Paris, onde assistiu a cursos do Jardim das Plantas, né, e da Argélia, recolheu materiais sobre moluscos, os analisou e publicou nos Anais de História Natural no volume 2. Em 1838, publicou seu primeiro livro, de malacologia, né, uma sinopse de espécies de moluscos, e durante o verão de 1838 visitou outras regiões também, onde fez grandes coleções botânicas. Então, foi um grande observador, conhecido como o pai da oceanografia biológica. Forbes, ele partindo do princípio de que a luz não poderia penetrar na água mais do que algumas centenas de metros, ele sugeriu lá em 1850 que o oceano estava dividido em duas zonas, né? Uma zona com luz, com influência da luz, até aproximadamente 550 metros de profundidade, né, na qual existia toda a vida oceânica. Então, era o conhecimento daquela época. Nós sabemos que hoje não é mais isso, porque a ciência avançou, nós buscamos regiões mais profundas, coletamos em áreas mais profundas e já sabemos que existe vida também em profundidades muito maiores que essa, né? Então, na época, essa foi a grande descoberta dele. E aí, ele disse que a grande parte da vida estava por volta aqui desses 500, 550 metros, que era exatamente a zona onde nós encontrávamos luz, né, onde ele conseguiu observar a presença de luz nos oceanos. Então, sendo a zona abaixo desses 500 ou 550 metros até o fundo completamente azoica, ou seja, uma zona sem vida, né? Como tinham sido já capturados organismos a profundidades bastante maiores do que a considerada por este cientista, né, ele entrou em conflito, né? Então estabeleceu uma acirrada polêmica, né, desculpa pelo acento aqui, que embora Forbes tenha morrido em 1854, se prolongou até o final da década de 70, já do século passado, né? Então, a gente tem aí grandes conflitos científicos, né, que é o que acontece hoje, né, entre a gente, às vezes, quando quer publicar um trabalho, a gente entra em conflito, alguém não aceita, alguém está em desacordo com a nossa opinião, ou, eventualmente, o trabalho não tem realmente informações suficientes para comprovar a hipótese levantada,
né? Então, isso aí, percebam que aconteceu lá atrás e continua acontecendo, e é assim que a ciência avança, né? Uma coisa que ele apresentou e que hoje nós sabemos que não é nada verdade, e naquela época já havia sido apresentado também, né, uma hipótese diferente da dele. E depois veio Thomas, de 1825 até 1895, é um biólogo britânico também, defensor da teoria da evolução de Charles Darwin. Ele desenvolveu estudos sobre as vasas calcárias profundas, ou seja, regiões de grande profundidade com fissuras, onde aparecem aquelas fumarolas, né, onde há realmente o desenvolvimento de bactérias, ou seja, organismos bem especializados que realizam a quimiossíntese. E ele foi muito famoso por coletar lama de regiões profundas oceânicas e estudar também os organismos bentônicos encontrados nessa região. E aí ele descreveu condições físicas no oceano profundo, conseguiu quantificar, né, a composição química da água do mar, características dos sedimentos e a distribuição de vida em grandes profundidades. Então, foi mais um avanço no que diz respeito à oceanografia biológica. E aí depois vem a grande expedição de Challenger, né, que é a expedição realizada de 1872 a 76, foi a incursão científica que, devido às suas múltiplas descobertas, estabeleceu as bases da oceanografia, a ciência que estuda os oceanos, é uma ciência exata e da Terra, que permeia as 4 grandes áreas que nós definimos como oceanografia física, geológica, física, química e biológica, né? E aí foi concebida por um professor, essa expedição de História Natural, da Universidade de Edimburgo, né, junto com o seu aluno, e estimulados por Charles Darwin. Essa expedição cobriu cerca de 127 mil quilômetros de extensão, comprovou que existe vida após os 549 metros de profundidade, ou seja, já rompeu a hipótese do Forbes, então foi um grande avanço, né, para essa região, coletou cerca de até 8.185 metros de profundidade, né, então amostras de grande profundidade. Nós sabemos que nós estamos, né, o oceano, a parte mais profunda, está a quase 11 quilômetros de profundidade, ou seja, quase 11 mil metros de profundidade. Essa expedição realizou 492 sondagens profundas e descobriram, né, catalogaram, na verdade, né, cerca de 4.700 novas espécies. Tinha no navio 243 tripulantes, 6 cientistas, né, e aqui o que ela conseguiu cobrir em extensão. Então, percebam a importância de se lançar ao mar, do financiamento, né, tudo que está por trás disso aqui. É óbvio que existe financiamento dos governos, e é o que a gente vive hoje, né, uma necessidade de ter esses financiamentos para descobrir, para incentivar a pesquisa, né, para financiar pesquisadores, estudantes, na busca do conhecimento, né, que é o que a gente luta hoje também. E dentro desses navios, nós tínhamos o quê? Materiais de coleta, né, vários materiais, seja para coleta de fitoplâncton, de zooplâncton, do plâncton especificamente, tem material para coleta de fundo, que são as dragas, né, isso aqui a gente tem aqui no laboratório, né, algum material para coleta de fundo, ou seja, coleta de sedimento, seja areia ou lama, eram equipamentos já utilizados nessa época para buscar amostras de regiões mais profundas. E aí, por onde passou, né, a expedição Challenger, a gente vê aqui que realmente navegou bem pelo Oceano Pacífico, passando aqui ao sul do Oceano Índico e navegando bem aqui no Atlântico Norte e Atlântico Sul. Nós temos aqui um registro histórico também de um museu, né, de zoologia, onde foram realizados os primeiros estudos sobre o desenvolvimento de organismos marinhos em laboratório, né, talvez iniciando até a criação de organismos aquáticos aqui também, né, nessa instituição. E aqui o considerado também criador da garrafa de Nansen, né, que é considerado o primeiro pesquisador oceanógrafo polar, né, que registrou cuidadosamente dados e condições meteorológicas na Groenlândia, fez registros de biomassa primária,
né, e essa garrafa aqui, a gente tem uma garrafa dessa aqui, no laboratório não, aqui tem a garrafa de Van Dorn, né, que é uma outra garrafa que a gente usa também para coletar água, e qualquer momento desses aí, vocês podem passar aqui e dar uma olhadinha também nos equipamentos que a gente tem aqui na sala. E ali, aqui, em termos de divulgação científica, né, da oceanografia, a gente teve ali o primeiro Congresso Internacional de Oceanologia, né, foi utilizado durante muito tempo esse termo, oceanologia, ainda hoje é usado, mas já vem até diminuindo o uso, sendo bastante conhecido, na verdade, o termo oceanografia, né. Então, o primeiro congresso lá em 1950, com a explosão demográfica, grande prospecção, né, de recursos pesqueiros, né, a pesca, efetivamente, né. Então, aí a gente tem o desenvolvimento dos eventos, né, para a apresentação dos dados, né, e promoção, divulgação da oceanografia. E aí, os nossos equipamentos, né, os navios oceanográficos, que a gente tem hoje a nível de Brasil, a frota brasileira, começando ali com o navio oceanográfico Almirante Saldanha, né, que é o primeiro navio oceanográfico brasileiro construído em 1934. Esse é um navio mais antigo, que infelizmente foi desativado, né, em 1990. Então, esse navio foi responsável por coletar muitas informações também, o Almirante Saldanha, que desenvolveu estudos oceanográficos em toda a costa brasileira, participou de grandes projetos no Ano Internacional da Geofísica, né, lá em 1957, 58. E foi um ano muito importante para descobertas, né, de atividade de rochas de grandes profundidades, que definiu, né, mapas de grandes profundidades nos oceanos. E aí tem o navio oceanográfico Antares, esse é muito famoso também, né, foi construído em 1983 na Noruega, adquirido pela Marinha Brasileira em 88, e está equipado com vários instrumentos oceanográficos também, com a Roseta, que é um equipamento que tem várias garrafas para coleta de grandes profundidades, né, equipamento para coleta de direção, velocidade de correntes, tem guincho também, e é particularmente adequado para levantamentos de oceanografia física, química e geológica. Muito famoso porque atuou em programas científicos de grande porte, como Reviseur, né, e Pirata. Então, esse navio, essa foto, né, eu já entrei nesse navio, realmente é um navio muito bem equipado para a nossa condição, né. O navio do oceanográfico Cruzeiro do Sul, que foi construído também pela Noruega em 1986, incorporado à Marinha em 2007, assim como o Antares, é um navio que possui vários equipamentos também, oceanográficos modernos, né, e responsável também por coleta de dados físicos também dos oceanos, né, trabalhando bem na oceanografia física. Navio oceanográfico Atlântico Sul, né, esse navio também muito famoso por trabalhar no Reviseur, que coletou muitas amostras também de grandes profundidades, né, para conhecer a fauna bentônica, né, e é bem equipado em termos de equipamentos científicos, e por isso foi utilizado em grandes projetos. Esse navio ele foi construído em 73, no Brasil, já, né, o Atlântico Sul, incorporado à Fundação Universidade do Rio Grande, a FURG, em 78. Então, trouxe ganhos substanciais para a universidade e foi a primeira universidade a oferecer o curso de oceanologia no Brasil. Então, lá eles conseguiram grande desenvolvimento e, claro, com uma embarcação, é importante dizer que a manutenção de uma embarcação como essa demanda grandes investimentos e também traz, obviamente, grande desenvolvimento para as instituições que os possuem, que as possuem, né? E aí nós temos o navio hidroceanográfico Garnier Sampaio, esse navio é muito famoso no norte do Brasil, né, o navio que participa da procissão aquática ali de Nossa Senhora de Nazaré, né, que é o famoso Círio de Nazaré. Esse navio está apto a realizar levantamentos hidrográficos, né, oceanográficos, meteorológicos. Esse navio é novo, né, eu já embarquei nesse navio também, um navio poderosíssimo também, onde a gente teve a oportunidade de coletar diversas amostras e retirar informações muito importantes da região norte do Brasil, principalmente na foz do Rio Amazonas. Quais os equipamentos, né, nós fazemos uso
para compreender a questão física, né, dos oceanos, por exemplo. Nós temos aqui o ondógrafo, né, que coleta dados de corrente. Esses equipamentos, eventualmente, estão também dentro das embarcações. Essas embarcações que eu mostrei para vocês são instalados, né, nos oceanos para coletar informações a respeito do movimento das ondas, da velocidade das correntes. E esses dados são transmitidos para uma base de informações que depois vão ser utilizados por nós aqui dentro das nossas instituições. Então, é de grande importância a instalação desses equipamentos justamente para compreender a dinâmica aquática, né, dos oceanos e desvendar qual é a distribuição, por exemplo, dos organismos planctônicos em determinadas regiões. Então, percebam que são equipamentos que estão eventualmente fundeados, né, em grandes profundidades e que geram uma quantidade de informações muito relevantes para nós na oceanografia, né, a respeito dos amostradores de fundo, são coletores de sedimento, né, isso a gente tem aqui no laboratório também. Esse aqui coleta material de superfície, né, e enquanto que esse outro equipamento faz testemunhagens, ou seja, ele é capaz de fazer perfurações de algumas profundidades no substrato dessas regiões, no sentido de descobrir a composição desse material de fundo, né, em diferentes fases, em diferentes faces sedimentares que nós determinamos. E aqui a roseta, que eu falei há pouco, é um outro grande equipamento também utilizado, que é equipado por várias garrafas de Niskin, né, então essas garrafas conseguem coletar, esses dispositivos conseguem coletar em diferentes profundidades. É claro que isso tudo é programado, né, então esse equipamento desce, por exemplo, a 1.000 metros de profundidade e vem coletando amostras a cada 100 metros de profundidade, no sentido de descobrir, de desvendar as características físicas, químicas de águas em diferentes profundidades. Então, nós temos aqui essas garrafas, ao fundo, na parte inferior, aqui nós temos também um equipamento chamado como CTD, que é um equipamento que consegue coletar dados de profundidade, onde a amostra está sendo coletada, dados de temperatura e dados de condutividade elétrica, por isso que ele se chama CTD. E aí, a partir dos dados de condutividade elétrica, que são diretamente proporcionais aos valores de salinidade, nós conseguimos, certamente, quantificar a salinidade do local onde a amostra está sendo coletada. Então, um equipamento grande como esse aqui, ele nos permitiria caracterizar facilmente, né, as questões físicas e químicas das águas, né, em diferentes regiões aqui da nossa costa, por exemplo, coletando em várias profundidades, né? E aqui nós temos as versões mais modernas também de avanço da oceanografia. A gente já está aqui na parte da oceanografia moderna, né, totalmente diferente, né, bastante avançada em relação às nossas primeiras navegações, que foi apresentado no início da aula para vocês. Então, nós temos aqui os nossos robôs já indo a grandes profundidades, fazendo registros fotográficos. Alguns são tripulados, outros não. Esse que vocês estão vendo aqui não são tripulados, esse é um equipamento dos Estados Unidos, né, do NOAA, utilizado para grandes profundidades, que coleta amostras, né, então é um equipamento que vai a grandes profundidades sem tripulação. Mas existem outros também que vão com tripulação, né, que vão carregando pessoas, que foi recentemente, por exemplo, que eu posso citar como exemplo, foi a expedição na foz do rio Amazonas, né, que desvendou, que descobriu, né, porções de organismos se desenvolvendo em grandes profundidades, realizando quimiossíntese. Navios do Greenpeace também estiveram por lá, né, alguns submarinos pequenos, né, carregando ali, levando alguns professores, pesquisadores aqui da Universidade do Norte Fluminense, da UENF, pesquisadores do Brasil e de outras localidades do mundo também tiveram a oportunidade de coletar amostras naquela região e contribuir com a ciência utilizando esses equipamentos mais modernos. Mas o que a gente consegue perceber? Que na linha do tempo, do que nós conversamos agora nesse intervalo de tempo aí de 1 hora, é que à medida que a ciência avança, nós vamos coletando mais informações, certamente, descobrindo mais informações, mais dados e contribuindo cientificamente para o avanço da oceanografia, né, principalmente agora com esse tipo de equipamento. Então, por hoje, a gente viu o quê? Falta
8 minutinhos aí. Então, por hoje, a gente fez uma abordagem histórica sobre as ciências do mar, mostrando a importância das primeiras expedições, né? Falamos sobre as embarcações brasileiras e alguns equipamentos que são utilizados dentro dessas embarcações para a coleta de organismos, a coleta de sedimentos, né? A coleta de material aquático ou até mesmo de sedimento para os estudos biológicos, que é o que a gente vai enfatizar na oceanografia biótica, certo? Eu gostaria de abrir esses 2 minutinhos aí que seja, né, ou até um pouco mais, para dúvidas de vocês, e dizer que essa gravação vai estar disponível lá dentro da plataforma. Novamente, para quem não está aqui presente, consiga assistir e acompanhar o que nós estamos apresentando aqui e conversando aqui também. Por favor, fiquem à vontade. Agora é o momento de perguntas. Ninguém? Nenhuma pergunta? Eu suponho, então, que todo mundo entendeu tudo. Eu vou parar aqui agora a nossa gravação, porque a gente já finaliza. Vou interromper aqui. Perfeito.